A queda de Jerusalém e a destruição do templo. No ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém, e os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres, as que não tinham nada, e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze, e então levaram todo o bronze para a Babilônia. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, também 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã levou todos eles para o rei da Babilônia que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que se cumprisse a sua palavra, conforme ele havia advertido ao rei Salomão na ocasião da inauguração do templo, quando, em resposta a uma oração de Salomão, na qual havia pedido a Deus para estabelecer a sua presença naquele templo e ouvir as orações do povo, sempre que eles orassem com o rosto voltado para aquele templo. E Deus, em resposta a Salomão, disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, desobedecerem às leis e mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel, e este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Além disso, Deus alertou o povo persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecia do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, riam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e zombavam dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra aquele povo que nenhum remédio mais houve. Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia pegou todos os tesouros do templo e todos os tesouros do palácio e das altas autoridades e levou tudo para a Babilônia. E os seus soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos.
Os moradores de Jerusalém que não foram mortos à espada foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e de seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar.